Olá, minha gente. Eu sou a Muriel Ottoni e eu vou apresentar para vocês a minha história muito interessante. Algumas pessoas me perguntam, né, como que eu comecei no digital e falar um pouquinho da minha história também, já que o primeiro episódio já foi um tema bastante forte, né, com a Andrea, com a história dela sobre a cura do câncer. Então, hoje eu vou mesclar um pouquinho, trazendo um assunto mais leve, engraçado, espontâneo, né, assim como eu sou. E eu vou contar para vocês como que eu transformei um toco em oportunidade. E essa oportunidade foi a minha porta de entrada para o digital. Então vamos lá. Eu lá pelos anos de 2013, mais ou menos, né, jovenzinha, fazia academia só assim, né, para manter o shape. E trabalhava, né, em emprego corporativo, trabalhava lá na Vale e tal. E naquela época, eu gostava muito de ir pra balada. Então estava naquela vibe de balada, de beber, até cigarro eu fumava naquela época. Nossa, não consigo nem imaginar uma coisa dessa hoje em dia. Mas enfim, estava nessa época aí da balada, e aí um belo dia eu fui pro Belmonte da Dias Ferreira, no Rio de Janeiro, saudoso Belmonte. Galera que me acompanhou aí nessa época sabe do que eu estou falando. E aí eu conheci um jovem lá. Esse jovem gostava muito de fazer trilha. E eu não fazia muita atividade física, né? Era mais levantamento de copo mesmo naquela época. E, gente, fiquei apaixonada, né, pelo jovem e tal. E aí queria acompanhar o jovem nas trilhas, né? Gente, primeira trilha que eu fiz com ele, não conseguia dar 2 passos, já estava morrendo. Juro por Deus, 2 passos. Aí foi para uma cachoeira lá da Tijuca. Falei: "Gente do céu, que vergonha, né". Aí tá, né. Aí essa daí foi só fomos só nós 2. Aí a segunda trilha, ele chamou o primo, os amigos e tal, e aí foi um grupo maior. A gente foi pra Pedra Bonita, minha primeira vez na Pedra Bonita. Gente, vexame. Eu dava 2 passos, tinha que parar, estava passando mal, com falta de ar, pressão baixa, mó mico, né. E ele com aquela cara, né, aquela cara de vexame, já tinha acho que sei lá, uns 5, 6 meses que a gente estava junto naquela época. E aí, percebi que depois disso, desse evento especificamente, ele começou a se afastar, e aí eu vi que o negócio já não ia mais para frente. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei com vergonha de mim mesma, que eu falei: "Cara, como assim eu não consigo dar 2 passos na trilha e já estou morrendo?". Foi assim, um start muito forte para mim, para eu começar a focar mais na minha saúde. Falei: "Gente, não é possível uma coisa dessa, né". Aí, o que que aconteceu? Tomei o toco, e aí eu comecei a melhorar meus hábitos. Diminuir o álcool, comecei a fazer trilha, e aí eu tinha minha amiga Dani, maravilhosa, beijo. Que a Dani eu e a Dani, a gente era tipo Batman e Robin, né, a gente fazia tudo junto. Ia pra balada, ia pra trilha, ia pra academia, era a parceirona que eu levava pra todos os meus rolês, e aí eu comecei a chamar ela pra fazer trilha comigo. Então a gente começou a fazer algumas trilhas e tal, entrei mais na vibe do esporte, aí comecei a fazer stand-up, a gente fazia treino de circuito na praia e tal. E aí eu me apaixonei pela trilha. E aí eu pensei: "Gente, eu não conheço ninguém que faz trilha, né". E aí nisso, nesse meio tempo, a gente olha como é que são as coincidências da vida, né. A gente foi fazer uma travessia lá de stand-up lá em Ipanema, e aí, o rapaz do stand-up que alugava, ele fazia guia também para Pedra da Gávea. E aí nessa época eu já estava bastante empenhada, né, na trilha, já tinha entrado mais, né, nas atividades físicas, no esporte mesmo. E aí ele disse que levaria a gente pra Pedra da Gávea. E aí eu achei o máximo, né, eu falei: "Nossa, meu Deus, a Pedra da Gávea", eu já estava, tipo, bem mais preparada, adorava, sempre gostei de aventura, né. E aí fomos nós 3, eu, Dani e o guia. Gente, foi, assim, uma experiência maravilhosa, eu me sentia, assim, igual uma criança, era parque de diversão que a gente fala, né.
Os trilheiros lá do Rio, meus amigos, até hoje, é o nosso parque de diversão. E aí, depois disso, comecei a compartilhar essas fotos no Instagram, bem lá do começo, 2013. E aí, um rapaz de um perfil chamado Trilhando Montanhas me chamou perguntando se podia repostar minha foto. Naquela época, Trilhando Montanhas tinha 3, 4 mil seguidores, né? Tava meio que no começo assim também. E aí eu falei que sim. E aí aproveitei o gancho e perguntei se eles tinham algum grupo que fizesse trilha, porque eu não conhecia ninguém que fizesse trilha, né? Não conhecia nenhum trilheiro naquela época. E não era, popular como é hoje em dia, né? E aí eu falei com o Tiago, aí ele me respondeu falando que sim, e aí a gente marcou um nascer do sol na Pedra Bonita, com um grupo, né? Ele ia levar um grupo, e aí eu fui, sozinha, sem conhecer ninguém assim pessoalmente, né? Só pelo Instagram mesmo. Cheguei lá, resumindo, não desgrudei nunca mais do grupo. Então a gente começou a fazer bastante trilha junto, assim. Viramos muito amigos, assim, irmandade mesmo, né, galera trilheira do Rio. E aí, comecei a explorar muito, né, aí até que um belo dia, eu e Tiago, a gente foi para Pedra da Gávea e tinha lá uma inclinação muito interessante. Sempre fui meio doida, assim, sempre gostei de aventura e adrenalina, né. Então eu sentei numa pontinha lá, e aí ele ficou meio afastado, e ele falou: "Muri, esse ângulo aqui tá ótimo, então vai, deita aí que eu vou tirar foto sua". E aí nisso eu estava me sentindo super confortável, e eu comecei a ir um pouquinho mais pra frente. Eu falei assim: "Ai, Tizi, vou um pouquinho mais pra frente". Aí eu fui mais um pouquinho, aí eu fui mais um pouquinho, aí ele: "Muri, caraca, tá bom, olha onde que você tá". Eu não tinha a menor noção de onde é que eu estava, né. E eu estava, tipo assim, super confortável, né, me sentindo parte ali da Pedra da Gávea. E aí depois dos cliques, né, eu olhei a foto. Gente, quando eu olhei a foto, eu estava quase escorregando ali, né, daquele ângulo que o Thiago tirou. Nossa, gente. Resumindo, a foto estourou, né, virou viral, né, como diz nos Estados Unidos. Várias páginas começaram a repostar essa foto, páginas muito grandes, inclusive Jornal O Globo, Veja Rio, todas aquelas páginas de trilha, né, e viagem, aventura, páginas internacionais. Nossa, a foto explodiu. E aí eu comecei a ganhar muitos seguidores, né, por conta dessa foto especificamente. E aí eu comecei, continuei, né, a minha presença no digital começou por causa dessa foto. E aí eu também participei de um concurso para o canal Off, por conta dessa foto. Depois eu mudei para os Estados Unidos, aí fui para Califórnia e já estava engrenada no Instagram, né, por conta disso. E um belo dia, né, eu mudei para os Estados Unidos, eu fui fazer um curso de business, na UCSD, que é a Universidade da Califórnia de San Diego, e eu estava lá no meio da aula, me deu um plim. Aqueles plins maravilhosos, né. "Nossa, vou fazer um Instagram da Califórnia". E aí eu comecei a pensar: o "Que que eu vou falar? Que vai ser o nome? California for Fun". E aí criei a página. Gente, assim, como eu estava muito engrenada já no Instagram, né, eu comecei a ter muito gosto pela página, né, pela mídia social, tinha me trazido tanta coisa boa, né. Eu, né, Thiago e eu somos amigos até hoje, tem pessoas maravilhosas que entraram na minha vida por conta do Instagram, da mídia social, então eu sou muito grata, né, naquela época era muito, muito gostoso, né, essa presença digital. E aí depois que eu criei o California for Fun, em menos de um ano eu já estava com mais de 10 mil seguidores. E aí o negócio foi crescendo e eu fui conhecendo outras pessoas lá de São Diego mesmo. E aí comecei a ter mais influência mesmo na cidade, né? Depois do California for Fun, criei California for Food. E aí comecei a ser convidada para fazer parceria, colaboração. E aí eu comecei a ser convidada também para gerenciar.
em Instagrams de business, né, das páginas de negócios dos pequenos empresários ali da região de San Diego, e eu comecei a focar muito no marketing, e a minha área antigamente, né, era de suprimentos, e aí eu troquei total a minha área, larguei os suprimentos e fiquei no marketing. E aí eu falei: "Gente, tudo a ver marketing, né", estava gostando muito dessa área e resolvi depois fazer um MBA em marketing, para ampliar meu conhecimento, né, ter um conhecimento mais teórico também sobre a área de marketing. E aí comecei a trabalhar lá numa empresa de roupas italianas, na Califórnia mesmo, né, enquanto eu fazia o MBA. E aí foi, minha carreira de marketing começou assim, por causa de um toco, de um gringo, por sinal que nem do Brasil era. E eu tô aí até hoje, então a minha presença digital vem desde 2013 a partir de um toco. E o que que eu quero dizer para vocês? Como a gente falou no primeiro episódio, né, com a Andrea, muitas dores são portas, para nossa transformação. Então eu peguei essa dor de um toco, consegui transformar em oportunidade. Então eu comecei a ver o que que tinha de errado ali, né, por que que eu estava daquele jeito, né, na questão de saúde, mudei a minha alimentação depois disso, entrei para o marketing digital e estamos aqui hoje nessa presença digital, e sou muito grata, né, por todas as oportunidades, e o recado que eu deixo para vocês é esse: não enxergar uma porta fechada, né, quando uma porta se fecha ou quando você recebe um toco ou de repente sua vida vira de cabeça para baixo, o que que o universo quer te mostrar com isso? Então, quando uma porta se fecha, vamos olhar por que que aquilo está acontecendo, onde eu posso melhorar, onde foi que eu errei e o que que eu posso fazer para melhorar, que oportunidade, que aprendizado eu posso tirar disso. Então, tudo na minha vida foi basicamente assim. Quanto mais portas se fecharam, mais força eu tirava de dentro de mim para criar uma oportunidade. Então, esse recado que eu queria deixar para vocês. E continue me seguindo aqui, eu vou sempre postar algum vídeo convidando alguém que tenha um assunto interessante para trazer sobre autoconhecimento, espiritualidade, histórias engraçadas ou interessantes, histórias inspiradoras. E também vou compartilhar a minha história, porque afinal de contas eu sou uma contadora de histórias, né? Então fica aqui comigo, acompanha aqui no canal, me segue lá no Instagram também, que eu vou sempre compartilhar meus rolês aí de viagem, de aventura, espiritualidade. E a gente fica aqui conectado. Beijinho, até a próxima.